Fala, meus queridos, beleza? Bora para mais uma aulinha de sistema de processo? Galera, na aula de hoje vamos compreender de forma mais superficial como que funciona as válvulas industriais e como que ela está presente no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho em sistemas produtivos. Galera, olha só, aqui tem duas imagens que vai mostrar para a gente onde que a gente vai encontrar essas válvulas e qual que é a sua finalidade, qual que é a sua função. A gente precisa analisar com cautela e com calma qual que é a demanda do meu processo para que eu possa adaptar a melhor válvula que vai atender as características do meu processo. Pois eu estou realizando um processamento, fazendo uma fermentação, fazendo uma mistura num tanque industrial e para isso tem-se uma dada vazão que vai alimentar aquela reação química. Para essa vazão, eu vou usar uma válvula característica que vai apresentar, certo, as funcionalidades, as características de acordo com o que eu quero para o meu meio produtivo. Então, eu não posso selecionar qualquer válvula aleatoriamente, pois as válvulas elas são criadas e produzidas com dimensões e características para cada dado processo. Cada tipo de processo vai ter lá uma válvula que melhor se adapta, que melhor apresenta as suas características para aquele meio. Então, se você colocar qualquer tipo de válvula no seu sistema de processamento, você pode estar tendo muitas perdas de rendimento e você nem vai estar percebendo. Então, selecionar uma ótima válvula é uma grande vantagem para o meio produtivo. Galera, olha só. Aqui a gente tem um tanque, né, industrial. Pode ser tanque de armazenamento, tanque de mistura. E o que acontece? As válvulas, elas estão geralmente um pouquinho afastadas do centro do processo. O que é o centro do processo? O coração do processo é o tanque de mistura, é o reator químico, o bioreator, onde acontece a reação e se tem a produção do produto. Esse é o coração. As veias que chegam até o coração, as tubulações que chegam até o tanque, são as nossas artérias, ou seja, a tubulação que vai chegar até o meio produtivo, que vai transportar a matéria-prima até aonde eu preciso que ela chegue, até meu tanque de mistura, até o ponto onde vai ter a reação química. Então, eu tenho a minha artéria, que são as tubulações que estão transportando fluidos, gases, enfim, independente do que seja, está transportando a matéria-prima para ela ser processada dentro do meu tanque de mistura, dentro do meu reator químico, beleza? E no meio dessas artérias estão as nossas válvulas industriais. E é por isso que elas são muito importantes, pois elas vão determinar o quanto de matéria-prima vai passar pela minha tubulação. Isso vai determinar qual que vai ser a eficiência do meu processo. Então, ela está determinando o fluxo da minha matéria, que vai determinar o rendimento do meu processo lá no meu reator, lá no meu tanque de mistura. Então, se atentar com as válvulas é muito importante para termos um processo de alta eficiência, beleza? Aqui temos alguns tanques, né, onde tem as válvulas presentes nas tubulações, que estão controlando o fluxo de vazão. Aqui a gente consegue ver uma imagem ilustrativa, né, de um reator de mistura. Aqui a gente consegue ver um operador operando as válvulas de forma manual. E galera, hoje temos as válvulas manuais e temos as válvulas eletrônicas, que já está dentro de uma malha fechada de um sistema eletrônico, ou seja, a gente dá o comando para a válvula e ela vai fazendo a vazão de acordo com nossos comandos eletrônicos. Eu programo lá qual que é a abertura que eu quero, de uma porcentagem, e ela vai realizando essa abertura de acordo com a mensagem que a gente manda para ela. Então, isso é muito interessante e muito eficiente para os meios produtivos. Olha só, galera. Aqui a gente tem a figura de uma válvula, né? Já está instalada. E essa válvula, ela apresenta, inicialmente, na parte de cima que vocês conseguem ver, a parte principal onde se exerce a carga, exerce a pressão, exerce a força para realizar o deslocamento do eixo principal que vai fazer a abertura ou fechamento dessa válvula. Eu acredito que essa válvula seja uma válvula de globo, né,
que ela é bem próxima, é bem igual. Eu não tenho certeza de qual que é, mas acredito que seja a válvula de Grobo. E na parte mais inferior, ela vai apresentar o obturador, que é a parte que faz o fechamento ou abertura da vazão. A gente já vai ver com detalhe como que funciona esse obturador, beleza? E galera, aqui temos a norma, né, que rege as dimensões das válvulas, como que elas são produzidas, qual que é o tipo, as características, o material que é feito. Então aqui a gente tem a norma, né, que faz essa fiscalização, que faz essa padronização da criação das válvulas, né? E como que é feito o dimensionamento da válvula? Como que é feito o dimensionamento da vazão? Nos casos, para isso, se utiliza equações matemáticas, né, relações de fluxo, relações de área. Tem um conjunto de variáveis que estão embutidas ali, que os programadores, que os operadores utilizam para criar esse equipamento, para criar esse meio de fluxo, para controlar o quanto de fluido a gente consegue permitir que passe por ali de acordo com essas variáveis que estão embutidas nesse equipamento. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês uma visão de como que isso é feito, né? Aqui tem as relações das variáveis, onde utilizamos os coeficientes que estão relacionados para permitir uma dada vazão, onde se realiza o cálculo para conseguir uma vazão característica. Então aqui a gente tem o W, né, de uma equação geral, que é a vazão do fluido em massa por hora, né? E a gente tem o nosso A, que é o nosso coeficiente de abertura, que ele varia de 0 até 1, ou de 0 a 100%, que é a abertura da válvula. A gente tem o N, que é a constante numérica. A gente tem o FP, que é o fator geométrico da tubulação, que se adapta a determinados tipos de tubulações, pois cada uma apresenta a sua geometria, as suas dimensões que foi produzida. Então a gente precisa adaptar essa geometria para que consigamos ter um ótimo fluxo naquele meio. O fator de correção devido ao fluxo crítico, né? A gente tem que ter um fator de correção. O FR, que é o fator numérico de Reynolds da válvula. O CV, que é o coeficiente da vazão propriamente dito. A variação de pressão que a gente tem da válvula, que tem antes e depois da válvula, e a própria variação que a válvula exerce. A massa específica, ou a densidade do fluido, né, que a gente está tendo. E galera, olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma válvula globo, né? O que é a válvula globo? É um tipo de válvula que ela pode ter diferentes tipos de vazão. Como assim? A ponta de baixo aqui, que está em contato com a abertura ou fechamento do nosso fluxo que está passando, se chama obturador. E esse obturador, ele pode ter diferentes formatos. Com esses diferentes formatos, ele consegue liberar diferentes vazões. Então, a gente consegue ter uma válvula com diferentes características. Nesse caso aqui, por exemplo, no caso 1, eu tenho uma válvula com o obturador mais comprido, certo? Que é uma válvula que representa as características de porcentagem. Como assim? Essa válvula ela é utilizada para processos que se tem quedas de ganho. Então, ela compensa essa queda de ganho com esse formato do obturador. Por exemplo, conforme eu vou abrindo a minha válvula, ela vai liberando um maior volume, certo? Uma maior vazão, vai liberando uma maior quantidade de fluido em relação ao tempo, em relação à sua abertura. Então, quando eu tenho um sistema que tem quedas, tem percas de rendimento, eu controlo a abertura dessa válvula, que ela vai compensar a perca, a queda desse rendimento. Então, essa válvula ela é muito utilizada para processos que se tem queda de rendimento. Uma ótima alternativa para utilizarmos nos nossos bioreatores, nos nossos sistemas de processos, nos nossos tanques de mistura. Pois dependendo da perca de processo que eu tenho, por exemplo, uma queda de, vamos lá, uma queda de um reagente X, que cai mais rapidamente em relação ao reagente Y,
eu posso ter essa válvula em relação ao meu fluido, certo? O meu reagente X, para compensar essa perca dessa grande queda desse reagente. Então eu compenso esse volume regulando essa válvula. Então ela é bem interessante para cada situação. Então temos que analisar qual que é a necessidade e como que ela pode atender essa necessidade. A próxima válvula que a gente tem é a válvula linear. Olha só, ela libera o fluido linearmente de acordo com a necessidade do sistema de processo. E vocês conseguem ver aqui, ó, no obturador, que ele já tem um formato diferente, ele tem um formato mais arredondado. E nesse caso a gente tinha um formato mais quadrejado, né? Mais quadrado. E com esse obturador a gente consegue uma vazão mais linear, ou seja, vai ser de acordo com o processo que eu estou realizando de forma homogênea. Não tem uma variação de mais ou de menos, ele é linear. Abriu, liberou, fechou, reduziu. Então ele é totalmente linear. E aqui a gente tem uma válvula de abertura rápida. Olha aqui como que é o obturador. Ele não tem a parte de baixo. Nesse caso tem, na parte de baixo não tem obturador. Isso aqui eu consigo uma vazão mais imediata, o mais rápido possível. Então, é indicado para quê? Para sistemas onde necessita de uma liberação rápida do fluido, do reagente, do produto, independente de qual seja, eu preciso utilizar essa válvula em um processo onde eu tenho uma alta necessidade de uma liberação rápida. Por exemplo, vamos lá, um sistema de combate a incêndio. Eu preciso de uma válvula que eu relei nela, já abre, já libera, certo? O líquido, a água para acabar com aquele incêndio. Então, eu preciso dessa válvula para atender necessidades imediatas, rápidas. Então, para qual sistema de processo isso se encaixa? Para qual meio produtivo isso se encaixa? Então, de acordo com a necessidade do processo, a gente adapta a válvula para esse meio. Beleza, meus queridos? Esses eram os 3 modelos de válvula que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui, o primeiro modelo, relembrando que é um modelo de porcentagem, onde a gente vai ter a compensação da perca do ganho. Se eu tiver queda de ganho no meu processo, eu utilizo essa válvula que ela vai compensar essa perca de ganho no meu processo. Eu tenho a válvula linear, que ela é diretamente proporcional ao quanto libera ou quanto fecha no meu processo. Eu tenho a válvula de ganho imediato, com uma pequena abertura já libera uma grande quantidade do fluido, do fluxo que está saindo, da vazão, né? Então, a gente tem esses 3 modelos. É claro que tem muito mais modelos e eles variam muito de acordo com o obturador. Perceba que o obturador, ele causa diretamente as características da curva do processo. Então, cada tipo de obturador vai determinar um tipo de vazão para o meu processo. Beleza, meus queridos? E para realizar o dimensionamento do coeficiente, o dimensionamento da vazão, utiliza-se as variáveis do processo. Cada variável elas tem as suas importâncias em cada característica, em cada contexto, em cada meio de necessidade. Utiliza essas variáveis e se adapta para a criação da nossa válvula de acordo com a demanda, né? Beleza, meus queridos? Essa foi a nossa rápida visão de como que funcionam as válvulas, como que elas estão embutidas no meio de processo. Beleza, meus queridos? Se vocês ficaram com dúvidas, deixa aí embaixo que a gente vai discutindo, deixa nos comentários que a gente vai discutindo e aprendendo muito cada vez mais. Beleza, meus queridos? Então, deixa aí seu like, tava esquecendo já. Se inscreva no canal, pois a plataforma do YouTube pede para eu pedir para vocês se inscreverem, deixar o like, para eu continuar aqui ajudando vocês, para que possamos continuar aprendendo muito juntos. Beleza, meus queridos? Galera, eu peço desculpa pela falha na voz, que eu tô com uma gripe. Garganta ainda tá zoada, tô meio gripado aqui, esforçando o rolê, mas vai sair. Tá saindo, né? Dá umas falhas, mas a gente continua. Galera, então, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente continuar crescendo muito juntos. Pois
Temos muito o que aprender, beleza? Então se cuidem, um grande abraço, tchau, até a próxima.